Olá, tudo bem? Esta é mais uma videoaula nossa sobre limites e continuidades em funções com mais de uma variável. Então, vamos analisar aqui duas funções, g de x e y, igual a x ao quadrado menos y ao quadrado, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, e z, que poderia ser f de x e y, igual a seno de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. São duas funções com duas variáveis. Ó. O g em função de x e y, e o z, que é a nossa função, em função de x ao quadrado mais y ao quadrado. Para facilitar nossa compreensão, vamos olhar como que se comporta o gráfico destas funções aí. Então, veja bem, essa função aqui, a nossa função lá, seno de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, é esse gráfico aqui. Então, aqui você tem o eixo y é o verde e o eixo x é o vermelho. Então, eixo x e eixo y. Então, o gráfico desta função é esta, e o da outra função, vamos desabilitar esse aqui e habilitar esse outro aqui. Esse aqui. Deixa eu desabilitar esse aqui. Não está querendo entrar, mas a gente pode duplicar ela aqui para ver o que então é essa daqui. Ótimo. Então, a nossa outra função, que é x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, é esse gráfico aqui. Ó. Aí você tem o eixo x e o eixo y, certo? Então, você tem essas duas funções. Deixa eu aproveitar e apagar logo essas duas aqui, para elas não me atrapalharem durante a aula aí, certo? Então, você tem essa e tem essa daqui, essa outra aqui. Então, essa nós podemos desabilitar e desabilitar essa. Ótimo. Agora está desabilitando as duas. Então, veja bem. Então, nós vimos os gráficos, agora vamos entender como é que se comporta o limite dessas duas funções próximo à origem do sistema de coordenadas cartesianos. Então, quando eu pego x, g de x, y e z, essas duas funções aqui, próximos, quando x e y tendem a zero, então nós vamos ter, pegando essa primeira aqui, x ao quadrado menos y ao quadrado, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, quando x e y tende a zero. Nós vimos lá o gráfico dessa função, vamos ver graficamente como é que ela se comporta, novamente aqui, para ver a situação de como essa função se comporta, que é essa daqui, nossa lá. Então, veja bem, quando x e y se aproxima de zero, ó, então se aproxima desse ponto aqui, aqui no x e o y é onde existe o nosso domínio dessa função. É a região de x e y. E aqui nós temos o valor de z, que é o valor da função, que é a imagem. Então, cada ponto que eu pego aqui no plano x e y, ele vai ter uma imagem correspondente aqui na superfície, que corresponde à altura de z aqui. Não é? Então, veja bem o que acontece com essa função quando ela se aproxima, quando x e y se aproxima de zero. Então, se eu caminho aqui em cima do eixo x, ela se aproxima de 1. Deixa eu girar aqui mais um pouquinho para vocês visualizarem melhor. Então, caminhando aqui em cima do eixo x, a minha função, ela tende a se aproximar de 1. Na verdade, em cima do eixo x, ela é toda o mesmo valor. O z vai ser igual a 1, considerando o y zero e caminhando só em cima do eixo x aqui, se aproximando aqui do zero, já considerando o y zero. Então, o valor da minha função vai ser 1. Agora, vamos fazer o mesmo considerando o eixo y. O que acontece quando eu me aproximo aqui? Aí, veja bem que aqui ela se aproximava de 1, e quando eu caminho em cima do eixo y, que é esse aqui, ela vai se aproximar deste valor aqui, ó, que é menos 1. Vamos ver se nós conseguimos olhá-la aqui por baixo. Está vendo? O valor da função aqui, ó, menos 1. Então, ela tende a menos 1. Seu caminho em cima do eixo y, desse verde,
Aqui, ó, esse é o caminho aqui em cima. Em cima do eixo x, nós vimos aqui por cima que ela se aproxima de 1. E em cima do eixo y, de menos 1. Bem, se a função, quando eu me aproximo de 0, 0, se ela tende para dois valores diferentes, pegando caminhos diferentes, então significa que o domínio dessa função não existe nesse ponto. Por quê? Porque é como se eu tivesse dois valores possíveis para esse domínio. Nós vimos lá no cálculo 1 que quando uma função ela tem dois valores para o domínio, se aproximando por um lado, tende para um valor, se aproximando por o outro, tende para outro valor, então significa que essa função não tem domínio, não tem limite, estava falando domínio aí, corrige, não tem limite no ponto dado. Certo, gente? Então, vamos ver como é que a gente pode descobrir algebricamente se essa função tem ou não limite nesse ponto. Graficamente, nós já vimos que ela não tem, porque pegando dois caminhos diferentes, e aqui eu coloquei dois caminhos, ela não tem só dois caminhos diferentes, ela tem infinitos caminhos, que eu posso me aproximar por aqui, considerando o plano XY aqui, ó. Então, esse plano aqui, x, y. Qualquer ponto que eu pegar aqui próximo de 0, 0, eu posso me aproximar por uma reta aqui, por outra reta aqui, posso me aproximar em cima dos eixos, não é? Então, cada caminho que eu pego pode ser que dê um valor diferente, consequentemente, ela não tem limite no ponto. Então, voltamos lá à nossa função para ver como que ela vai se comportar utilizando métodos algébricos para definir como que se ela vai ter ou não limite. Então, veja bem, se eu pego y igual a 0, quer dizer, eu vou me aproximar do 0, 0 caminhando em cima do eixo x, considerando o y 0. Então, eu vou caminhar por aqui, ó. Vamos voltar lá novamente para o gráfico para eu mostrar para vocês o que está acontecendo. Então, considerando essa função caminhando aqui em cima do eixo x, o que vai acontecer? Então, vamos voltando aqui, nós vamos colocar essa função no lugar do y, nós vamos colocar 0, certo? É isso que a gente está dizendo aqui, ó. No lugar do y, nós vamos colocar 0. Muito bem. Então, a hora que eu coloco 0 aqui no lugar do y, então, como o y já é 0, sobrou só o x. Então, o x tende a 0. Lembra que x e y tendem a 0. O x tendendo a 0, o que vai acontecer? Vai dar x ao quadrado sobre x ao quadrado. Como o x não necessariamente tem que ser 0, porque se ele for 0, vai ficar 0 sobre 0, e aí é indefinido, mas ele pode ser, por exemplo, 0,1. 0,1 ao quadrado dividido por 0,1 ao quadrado dá 1. Ou 0,01 ao quadrado dividido por 0,01 ao quadrado dá 1 também. Então, qualquer valor que eu pegar próximo de 0, desde que não seja 0, vai dar 1 esse limite. Vamos ver outro caminho agora, pegando x igual a 0. E aí vamos voltar lá para o nosso gráfico, para a gente entender como é que a gente pode olhar isso aqui no nosso gráfico. Então, se eu considero x igual a 0, eu estou me aproximando de 0, 0, caminhando aqui em cima do eixo y, aqui no plano. E o valor de z vai se aproximar para quando? Nós vimos graficamente aqui que ele vai se aproximar para menos 1. Vamos ver algebricamente aqui o que vai acontecer, se ele vai realmente se aproximar para menos 1. Então, considerando aqui x igual a 0, substituindo aqui por 0 e por 0 em x, sobrou menos y ao quadrado sobre y ao quadrado, com y tendendo a 0. Qualquer que sejam os valores de y aqui próximo de 0, por exemplo, 0,1 ao quadrado sobre 0,1 ao quadrado. Aqui vai dar 1, mas lembra que tem um menos aqui, ó, então vai dar menos 1. Então, se eu me aproximei pegando y igual a 0, se me aproximei em cima do eixo x, deu 1, e em cima do eixo y deu menos 1, significa que essa função não tem limite quando x e y tender a 0, porque tende para valores diferentes. Pegando caminhos diferentes, vai tender para valores diferentes. Muito bem, vamos ver uma outra